Olá, graça e a paz do Senhor Jesus, Shalom, bom dia. Chegamos aqui para mais um dia e acredite se quiser, hoje nós vamos concluir mais um livro. Vamos para o final de Êxodo, capítulo 38, 39 e 40. Vamos finalizar Êxodo, nosso segundo livro. Devagarzinho a gente está indo, construindo bastante coisa para a glória do Senhor. Então eu quero convidar você a compartilhar aí essa leitura, essa live com o máximo de pessoas que você puder, para que o reino de Deus seja expandido aí, né? Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela graça, a bondade, a misericórdia, o amor do Senhor, a tua fidelidade, Senhor, para conosco. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia e por hoje podermos estar aqui para concluir mais um livro, nosso segundo livro completo aqui da Bíblia toda, e que essa leitura alcance vidas e transforme corações. É o nosso desejo e é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, capítulo 38, 39 e 40. Vamos para a nossa leitura. Êxodo capítulo 38. Vou sonar aqui um pouquinho. Aí. Glória a Deus. O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim de 5 côvados, era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra da rede, na sua cercadura, debaixo até o meio dele. E fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo do cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, que os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-los com eles. Fê-lo oco e de 10 fê-lo oco e de 2 tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados, e suas 20 colunas e suas 20 bases eram de cobre. E os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas dessa banda da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3, as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, e as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e a cobertura das suas cabeças, e
e as suas molduras de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele Aiolabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice e bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, todo o couro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário, e a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário, uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava a usar arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de pratas para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base, mais 2.775 ciclos fez os colchetes de colunas e cobriu as cabeças e as cingiu de moldura. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do altar, e todas as estacas do pátio ao redor. Capítulo 39. Fizeram também vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, e estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre pano azul e entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino de obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam. E o cinto do artífice do éfode, que estava sobre ele, era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e a pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem, de uma esmeralda, uma safira, um diamante. E a terceira ordem, de um jacinto, uma ágata e uma ametista.
e a quarta ordem, de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe, e todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes de gravura de selo, cada uma com seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras de éfode, debaixo, defronte dele, defronte de sua juntura, sobre o cinto de artífice do éfode, e ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, com cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artífice do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida toda de pano azul, e o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse, e nas bordas do manto fizeram romance de pano azul e de púrpura e de carmesim e fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio dos romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar deixa eu voltar aqui. Versículo 26. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato de tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido de fio azul, e de púrpura, e de carmesim, e de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa da santidade, de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra de tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda, e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a cobertura de peles de texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o castiçal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança, e todos os seus utensílios, o azeite para a luminária, também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre, e o seu crivo de cobre, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base,
as cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito, como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Capítulo 40, nosso último capítulo de hoje, então. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para incenso diante do testemunho, da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar dos holocaustos diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nele porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios, e santificará o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés conforme tudo que o Senhor lhe ordenou. Assim o fez. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, o primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas bases, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ele, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima, e levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da coberta, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele um incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra
Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porém, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Glória a Deus. Concluímos então o livro de Êxodo. Aqui a gente viu aí Deus mandando Moisés levantar o tabernáculo, a gente viu as vestes sacerdotais, e a gente viu ali o altar do holocausto. Então a gente vai entrar agora amanhã em Levítico, e aí a gente vai ver as leis cerimoniais, as ofertas, aqui vai as instruções aos sacerdotes. Levítico, então, é um manual de instruções para os sacerdotes, né? E aí ele mostra aqui o homem pecador, né, se aproximando de Deus através do sacrifício. Então é isso aí, gente. A gente vai caminhando. Amanhã a gente volta para continuarmos aqui a nossa leitura. Então, iniciando Levítico. Amém? Então é isso. Deus abençoe e fique na paz de Cristo.